Fala aí, eu sou o João Vitor do Responde Aí e hoje vamos bater um papo sobre trabalho virtual. Bora lá? Bom, lembra aqueles exercícios, aquelas questões onde tinham vários elementos interligados que um movimento alterava o outro? Ou seja, um depende do outro? Como esse exemplo aqui, a gente tem barras interligadas em que se eu puxo para cá, o movimento dessa barra depende do movimento dessa barra. Para elas, é muito interessante a gente usar o trabalho virtual e a gente vai entender melhor o porquê. Bom, para começar, vamos falar sobre um trabalho de uma força. O trabalho, ele sempre existe quando a gente faz uma certa força e essa força gera um certo deslocamento. Dessa forma, a fórmula que a gente usa para trabalho é F vezes D, onde F é a força no sentido do deslocamento. Por que é importante falar isso? Porque existem muitas outras forças que às vezes não estão no sentido do deslocamento, dessa forma elas não geram trabalho. Só se gera trabalho quando a gente tem a força no sentido do deslocamento. Um exemplo aqui tem uma força normal, que não está marcada aqui, mas ela existe, porque tem contato com o chão. Essa normal, ela não gera trabalho. Por que ela não gera trabalho? Porque ela não está no sentido do deslocamento, beleza? Agora, a gente pode ter forças que estão, por exemplo, inclinadas aqui. Então a gente tem uma força inclinada com um certo ângulozinho θ que gera um certo deslocamento. Quando isso ocorre, a gente decompõe e usa apenas a força que está na linha do deslocamento. Então, decompondo essa força F e usando a que está na linha, a gente sabe que a única força que está na linha aqui é a F cosseno. F seno estaria para cima. Então, F cosseno vezes D. Essa seria o trabalho dessa força aqui. E é importante lembrar que trabalho sempre é dado em joules. Combinado? Agora, vamos falar um pouco sobre o trabalho virtual. A ideia de trabalho virtual é que a gente crie um movimento imaginário e que esse movimento imaginário vai gerar um deslocamento virtual, que é, na verdade, um movimento fictício, basicamente, que obriga o sistema a realizar pequenos deslocamentos para a gente poder ver as várias posições que ele vai vir a assumir e assim determinar qual é a mais correta. A ideia então, é que ao criar essa força necessária para produzir um movimento infinitesimal, para produzir esse movimentozinho, ela seja tão pequena, mas tão pequena, que ela não altere em nada todo o conjunto de forças que já atuam no sistema. Dessa forma, sempre vai ser desprezível. Então, o que é importante a gente ver aqui? Que esse conceito de deslocamento virtual, ele não existe. Na verdade, ele é só um conceito que é útil para a gente poder analisar as propriedades na direção que a gente quer. Então é um conceito aqui similar, ele não existe, ele não é um valor concreto, ele é desprezível. Combinado? Bom, agora, já que a gente viu dessa forma, como que a gente faz então para achar esse deslocamento virtual? Vamos dar um exemplo aqui. Esse exemplo aqui é uma força F que gera um deslocamento pela função x² mais 1. Se eu quero gerar um deslocamento infinitesimal, é só eu fazer a derivada disso. Então a derivada de x² mais 1 vai ser 2x. Dessa forma, a gente pode escrever assim, ou então a nomenclatura pode aparecer como deslocamento virtual em x igual a 2x. E isso é muito importante para a gente. A gente também tem o deslocamento virtual quando a gente tem uma dependência angular, ou seja, quando a gente depende de um certo ângulo. Para esse tipo de exemplo, olha, a gente tem aqui uma variação aqui de 3 mais cosseno de θ. Para eu achar esse deslocamento virtual, é só eu derivar isso daqui. A derivada de 3 mais cosseno de θ vai ser menos seno de θ. E esse vai ser um deslocamento virtual que tem uma dependência angular, beleza? Agora, a gente precisa falar sobre o diagrama de forças ativas. Lembra lá do DCL, que a gente viu geralmente em quase todos os nossos exercícios, principalmente os de viga? Agora, a gente vai fazer um pouco diferente. Só que para a gente fazer isso um pouco diferente, a gente precisa aprender quais são os conceitos. Então, quais são as forças que existem? As primeiras forças são as forças ativas. As forças ativas, elas basicamente podem gerar, ou seja, podem produzir algum movimento, algum possível movimento. E para isso, a gente precisa identificar essas forças e ver quais que provocariam movimento na estrutura. E essas forças são as que podem vir a gerar um trabalho virtual. Além das forças ativas, a gente tem as forças reativas, que são forças que não realizam trabalho, como no nosso exemplo lá que eu falei, a força normal. Ela não está no sentido do deslocamento, logo ela não realiza trabalho, logo ela não precisa aparecer no diagrama de forças ativas. E a gente tem também as forças internas. As forças internas, elas não realizam trabalho porque elas surgem apenas nos cortes. São elas as forças cisalhantes, normal ou então momento fletor.
Dessa forma, toda vez que a gente for desenhar um diagrama de forças ativas, a gente usa apenas as forças ativas. A gente não usa nem a reativa, nem a interna. Combinado? Dessa forma, a gente pode partir para o equilíbrio e princípio do trabalho virtual. Para a gente fazer isso, a gente precisa escrever todas as forças ativas e mostrar que elas estão em equilíbrio. Então vamos olhar esse exemplo aqui e imaginar que a gente tem uma F1 e uma F2, onde cada uma delas gera um deslocamento infinitesimalzinho, pequenininho aqui, e essas forças estão em equilíbrio. Se elas estão em equilíbrio, vamos partir que para a direita é sempre positivo, então F1 vai ser positivo, F2 negativo. Dessa forma, a gente vai ter que F1 vezes o deslocamento infinitesimal D1 menos F2 vezes o deslocamento infinitesimal D2 tem que ser igual a zero. Logo, você vai passar isso para o outro lado e você, generalizando, vai chegar ao princípio do trabalho virtual. Por que generalizando? Vamos ver agora. Porque quando a gente generaliza, a gente fala de qualquer força que gere trabalho ali. E aí, o princípio do trabalho virtual diz pra gente a seguinte frase: em um sistema em equilíbrio, a soma dos trabalhos virtual é sempre nula. Dessa forma, todos os trabalhos virtuais têm que ser somados e têm que ser igual a zero. E eles podem aparecer como F1, F2, ou podem aparecer como U1, U2. Qualquer uma dessas nomenclaturas vai estar completamente correta. Beleza? Então, para fechar, eu vou dar aqui uma super dica, que é basicamente um passo a passo, ok? O primeiro passo a passo é identificar todas as forças ativas. Você vai pegar o exercício e vai ver quais são todas as forças ativas que estão atuando no modelo do exercício. O segundo passo é calcular o trabalho que cada uma dessas forças faz. Então você vai achar as forças ativas e vai calcular o trabalho para elas. E o terceiro passo é somar o trabalho virtual total e igualar a zero. Então você vai ver qual é o trabalho virtual e isolar isso a zero. Depois disso tudo aqui, ainda pode bater aquela dúvida e você fala assim, cara, qual é a vantagem de eu usar o trabalho virtual? Bom, primeiro é o seguinte, a gente nunca vai precisar quebrar a estrutura, a gente usa ela inteira. Então isso ajuda muito a gente. Alguns exercícios a gente não precisa ficar quebrando em várias barras, a gente usa ela inteira e facilita em conta muito. E dois, quando a gente usa só as forças ativas, a gente ignora as reativas e a gente ganha tempo. Então a gente não fica preocupado em escrever a normal, em escrever, sei lá, uma força de atrito, alguma outra força que possa estar exercendo no corpo que não esteja na direção que a gente precisa. Então, isso pode ajudar a gente a ganhar muito tempo. Por isso que é importante, em toda questão de trabalho virtual, a gente seguir esse passo a passo. Beleza? Esse vídeo te ajudou? Responde aí!